misericórdias lhes sejam multiplicadas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gratidão, pastor Tarcísio, mais uma vez, por todo o carinho, a receptividade, o acolhimento, o apoio, desde os contatos e a amizade, sua vida, Samela, Susan, orando pela recuperação plena e completa, o Tassis, louvamos a Deus por vocês, assim como também os demais pastores e liderança aqui, o Ministério Diaconal, tão carinhoso, tão cuidadoso, o pastor Petrônio e Aninha, obrigado por este convite também, por estarmos juntos com vocês, suas filhas, Ana e Poliana. Então ficamos muito felizes, tanto eu como a Aninha, Marcos e Radassa, sentindo-nos em casa e já com saudade no coração, pelos que nós pudemos conversar durante o dia de ontem, hoje também, manhã, agora há pouco, inclusive conhecendo alguns irmãos com nomes diferenciados, a propósito, Menderson, nosso querido irmão, diácono. Eu estava explicando que nós temos nossos nomes, cada um com sua particularidade. Eu perguntei, tem algum Erivaldo aqui na Igreja Batista do Barro Preto? Não, né? Então, Erivaldo é um nome bonito, não é não? Eu sei que esse sorriso é de confirmação, não é? Eu acredito que sim. Então, como é que construíram o meu nome, papai e mamãe, em 1978, Márcio? Veja como é que construíram o meu nome. O nome do meu pai é mais bonito que o meu ainda, Brivaldo. E ele queria que o meu nome fosse Brivaldo Júnior, imagine, Brivaldinho. Aí a mamãe queria, eu era o primogênito, tanto do lar como dos avós, a mamãe queria que o nome começasse com E. Aí chegaram ao seguinte consenso, vai tirar o B de Brivaldo e vai colocar o E no lugar, com o restante Rivaldo, aí ficou Erivaldo. Mas, pois bem, então, irmãos queridos e amados, obrigado por todo apreço e carinho. Deixa eu mais uma vez aqui colocar a fotografia da família, porque o Lucas não pôde vir, e com ele justamente a Júlia, a sua esposa. E por que eu estou dizendo isso, se for possível? Porque Marquinhos é um namorado que se garante, olha ali, e é feliz, esse namorado disse assim, pai, quando o senhor falou pela manhã, o senhor não disse que a Duda que está do meu lado é minha namorada, olha aí. Esse daí se garante, amém. Aí se garante mesmo. Então, Radacinha com o nosso pug ali, o Romeu, Júlia e Lucas, eu e Ana, e Marcos e Duda, namorada de Marcos, olha aí, afirmando isso, tá? Então, agradecemos a Deus justamente pela família. Aqui foi um outro momento especialíssimo. Como eu disse, pela manhã foi o meu aniversário, 25 de fevereiro, mas costumo dizer que aberto para receber presente até 24 de fevereiro do ano seguinte. Então, irmão, que Deus tocar no coração aí, qualquer coisa via Petrônio ou Tarcísio, estamos à disposição. Obrigado. Outra questão também a ser ajustada aqui é que um tempo eu não via o pastor Arlécio e eu confundi o pastor Arlécio com o pastor Roberto Macharete. Os dois são lindos, apresentáveis, não é verdade? A esposa ali dizendo, um amigão, e já o conheci. Eu dizia que quando ele trabalhava lá na Espanha, no campo missionário, eu era um pivete. Ele só é mais experiente, de um tempo de vivência. É um nome que está no nosso coração. Quero louvar a Deus por sua vida e também, mais uma vez, pelo pastor Arlécio e tudo que representa para nós, desejando muita saúde e bênção sobre a vida do pastor Arlécio. E sobre o ministério pastor Tarcísio, vocês, de verdade, de coração, e aqui falo como alguém que tem um apreço grande por esse homem de Deus, que nos conhecemos depois que cheguei na Bahia. Eu estou na Bahia há 11 anos, já me considero mais do que pernambaiano, porque, na verdade, além do abraço fraterno, todo o carinho, eu também recebi o título de cidadão baiano. Então, duplamente, já me sentindo baiano, esse homem tem sido, de fato, uma diferença onde tem estado como vocacionado por Deus, e a gente louva a Deus por esse tempo que ele separou para pastoreá-los, para servi-los no ministério. Eu creio que será um tempo de muito avanço, de continuidade, de prosseguimento para a glória do Senhor. E outros que têm agregado, como Petrônio. Interessante como baiano aqui no Barro Preto estão presentes, como era o pastor Arlécio, que por 38 anos aqui pastoreou, sendo também baiano. E interessante, creio que a maioria sabe, pastor Arlécio apresentou o pastor Tarcísio, apresentou mesmo bebezinho nos braços, lá em Feira de Santana, na PIB de Feira. E como estávamos conversando ali no gabinete,
Como é que se vai imaginar os propósitos de Deus para sucedê-lo numa igreja tão querida e amada e poder dar prosseguimento? É pura obra do Espírito Santo do Senhor. Aí estavam dizendo, pela quantidade de baiano aqui presente, que talvez seja o caso, ou fosse o caso, de acrescentar um B no nome da igreja. Aí o irmão disse, não, 3 Bs não. Também estamos aqui com a Aline, Nina e Davi, família querida e amada. Mais uma vez fica de pé, por gentileza, que é lá da graça, mas já está totalmente entrosado aqui, pode sentar. E eu louvo a Deus, agradeço todo acolhimento, todo carinho. Abraço da Igreja Batista da Graça para todos vocês. A irmã disse, por que o senhor não disse onde é que fica a Igreja Batista da Graça? Aí eu disse, porque eu pressupunha que já sabia onde eram todos. Fica em Salvador, e você, quando for em Salvador, estamos à sua disposição para recepcioná-lo na igreja e para algum suporte que estiver ao nosso alcance, tá bem? Então, aquela comida baiana diferenciada e a bênção de estar juntamente, como é BH, numa das melhores capitais e cidades do Brasil. E também um abraço dos batistas baianos para todos vocês. Vamos ficar em pé e vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Vamos falar sobre famílias erguidas por Jesus, à luz da temática de famílias fortalecidas pelo verdadeiro amor do Senhor. Diz assim, portanto, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Vamos lá para o verso de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados, louvado seja o Senhor. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Senhor bendito, através do teu Santo Espírito, nos direciona na exposição e ministração da tua palavra, que aquilo que o Senhor colocou em nossos corações seja aqui partilhado com fidelidade para alcance, edificação, fortalecimento, confrontação, salvação e transformação de vidas. Assim oramos no bendito nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Antes que esqueça, porque sempre fica faltando algo dizer, eu preciso também registrar que um irmão querido, que já é desta igreja há um tempo, também pastor, servindo na área de evangelismo e missões, o pastor Vilmo. Eu não conhecia Vilmo até aqui, então são nomes maravilhosos, Vilmo. Prazer te conhecer, você foi formidável, né? A forma como nos buscou lá no aeroporto e todo o cuidado e zelo, eu te agradeço de coração também, entre tantos irmãos amados e queridos. E eu soube disso, eu não ia dizer, mas você está me provocando. Eu não ia dizer, eu não ia falar, mas ele me provocou o seguinte: eu disse assim: Vilmo, seu nome é um masculino de Vilma?
Ele disse, é curioso, e que a minha sogra é Vilma. Então significa dizer que é uma sintonia, uma sinergia entre esse genro e essa sogra completo, não é não? Amém. Até porque creio eu que os genros que estão aqui amam suas sogras, amém? Está parecendo mais como um amém das irmãs pela manhã quanto a renovação do casamento. E eu fiquei preocupado pela manhã. Eu digo, Senhor Jesus, fortalece essas irmãs amadas aí, quanto amor por nós. Meus queridos irmãos amados genros, vocês amam suas sogras, amém? Amém. E queridas irmãs, vocês amam suas sogras? Aleluia. Amém. Falar de sogro, nem precisamos, que realmente nós amamos. Enfim, família, bênção do Senhor, e sogra e sogro são abençoadores. Genro e genra não é agregado, é família, não é? Alguém disse que foi agregado, mas já integra a família. Ah, eu disse genro e nora. Foi para que os irmãos pudessem estar atentos. Obrigado, meu amor. Ana ali é a minha, sabe? Está ali atenta demais, Aninha. Obrigado. Pois bem, Marcos capítulo 5 fala sobre uma família extremamente preciosa. Uma família que viveu um drama muito difícil e muito complicado que famílias podem viver. E eu quero pensar com você um pouquinho neste momento. Como está o momento da sua família? Está um momento de celebração, de muito júbilo, de muita festa, de muito avanço, ou um momento pesado, um momento difícil, um momento de enfrentamentos e de grandes batalhas e lutas? Espero que sua família esteja bem. Mas se estiver enfrentando alguma situação mais adversa com algum membro da família que está distante do Senhor, que está dando dor de cabeça em alguma situação, ou que está aprisionado por algum vício ou algo que justamente entristeça o coração da família, ou de enfermidade ou de outros cenários, quero dizer que igualmente o Senhor está atento, o Senhor está olhando, o Senhor está presente, o Senhor ama e tem propósitos para a sua família. Deus, na verdade, Ele se interessa demais pelos detalhes de nossas vidas e pelos aspectos mais próprios de nossas famílias. É curioso que quando ali no final da celebração dessa manhã, algumas pessoas nos abraçavam e cumprimentavam, e algumas diziam que algumas das palavras e ilustrações tinham muito a ver com a vida delas, porque no final das contas, mesmo mudando de endereço, família é família, há experiências e realidades que muitos de nós passamos, e esta família aqui não é diferente. Agora é bom compreender o contexto e quem é esta família a partir do pai da família. Jesus, ele tinha feito uma obra especial. No texto anterior, ele tinha ido para uma cidade gentílica chamada Gadara, especificamente e propriamente para evangelização, para testemunho de uma pessoa num cemitério, portanto, mesmo sendo Gadara, mas fora da cidade, mostrando como uma vida é extremamente especial para o Senhor, de modo que nós não podemos desprestigiar nem desmerecer vida nenhuma. Deus ama todas as vidas e cada vida é especialíssima e preciosa para o Senhor. Mesmo quando os outros desistem de uma vida, Deus nunca desiste dessa vida, a não ser que não queira absolutamente nada com o Senhor e chegue no nível mais extremo, vindo a perecer dessa forma, mas Deus se empenha para alcançar a cada vida. E é muito interessante que a tríade, o tripé deste capítulo 5, fala sobre libertação de um endemoniado, portanto o poder do Senhor sobre os demônios que tremem, estremecem diante do Senhor, porque todo poder e toda autoridade pertence ao nome do Senhor. E é muito interessante perceber que de vez em quando, ainda bem que essa igreja, além de ser musical, de ser uma igreja com a vocação da música, também com um conteúdo teológico muito significativo, muito consistente, porque às vezes algumas músicas que são compostas e cantadas não traduzem aquilo que nós cremos. Exemplo, colocar Satanás como inimigo de Jesus é de uma infelicidade enorme, como em alguns segmentos se coloca, porque absolutamente Jesus, que é o Deus Filho, não tem inimigo nenhum. Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder pertence ao Senhor, toda autoridade pertence ao Senhor, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor. Quando Ele ressuscita, Ele justamente decreta triunfo e vitória
vitória absolutos, ao ponto de C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo ao seu sobrinho, destacar que o diabo é tão desmoralizado que nem as chaves da própria casa dele ele tem, porque as chaves do inferno pertencem a Jesus, e só vai justamente para o inferno quem não reconhece e não se rende a Jesus. Então Jesus tem o domínio, o controle sobre os demônios, e portanto todo que se abriga nele é protegido por ele. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo, Jesus tem o poder sobre a enfermidade. E nós vamos ver que no decorrer desse texto, antes que Jesus opere o grande milagre na vida desta menina, ele cura uma mulher enferma de 12 anos com hemorragia imparável, terrível, que justamente minava a vida daquela mulher. Uma coisa, meus irmãos, que eu creio de todo o coração, do mesmo jeito que sobretudo Jesus salva, e Jesus continua salvando vidas nos dias de hoje, esse é o principal propósito dele. Foi para isso que ele veio, para nos perdoar os pecados por sua morte, por sua ressurreição, e nos conceder salvação. Então a salvação está presente na sua casa e na sua família, e que se cumpra aquilo que está no texto lá de Atos 16, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra ainda mais em você. Ele também continua curando, ele continua restaurando. Eu pergunto à igreja nesse momento, embora seja uma pergunta retórica: nós cremos que Jesus pode e continua operando milagres, proezas e maravilhas nos dias de hoje? Então ele pode curar toda e qualquer enfermidade? Pode, conforme o propósito, a vontade dele e os seus planos. Costumo dizer que eu creio nos milagres do Senhor, mas não creio em milagreiros. Eu creio nos grandes feitos do Senhor, mas não creio em curandeiros. Creio na cura que vem de Jesus, conforme a vontade dele, para a glória dele. Se ele quiser, dentro dos propósitos dele, ele pode realizar. A medicina é do Senhor, a ciência é do Senhor. Ele faz pela medicina, faz pela ciência, mas faz além, para a glória do nome dele. E sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido, ele já venceu a morte, e aqui no nosso texto nós vamos ver que ele realiza uma ressurreição depois de cerca de 700 anos. Por tudo que demonstra, esta ressurreição certamente foi a primeira das 3 ressurreições que Jesus operou. Ele vai depois ressuscitar um filho de uma viúva, a gentílica de Naim. Ele vai ressuscitar Lázaro, como brevemente nós falamos pela manhã. E só que ele ressuscita esta menina depois de um período de 700 anos sem que houvesse essa questão de ressurreição pública. A última tinha sido com Eliseu. Isso vai trazer realmente uma admiração. O pessoal vai ficar atônito. E no primeiro momento ele pede para segurar isso, para que ainda não se revele plenamente quem ele é, mas a gente chega lá logo mais. A verdade é que Jairo, o chefe da sinagoga, ele estava com a filha extremamente doente. Não sabemos bem qual é a enfermidade ou qual era a enfermidade dela. A verdade é que era uma enfermidade terrível que a deixara prostrada, e ela estava justamente numa situação quase de morte. E a angústia do coração de Jairo e da esposa de Jairo era terrível. A enfermidade é uma das maiores inquietações no seio familiar. Quando a enfermidade chega, causa muito desconforto, muito abatimento, muita angústia. Juntamente com ela, a gente precisa de algumas atitudes de proatividade, direcionamento, mas de outros traços que o Jairo vai justamente nos ensinar aqui nesse texto. E quando a enfermidade alcança os nossos filhos, aí é que dói, e dói muito mais. Quando um filho está prostrado, está numa situação difícil, e principalmente quando isso agrava e vai para uma internação e outras situações mais complicadas, o coração dói dobradamente, triplicadamente. A gente pode até em alguns momentos pedir para ficar e para estar no lugar do filho, se possível for, porque é uma dor da mais angustiante. E Jairo, portanto, ele, diante dessa situação da sua filha, toma algumas atitudes que quero passar a pensar com os irmãos neste momento. A primeira atitude de Jairo, conforme nos diz o verso de número 22, foi buscar a Jesus, foi recorrer a Jesus e colocar diante de Jesus a sua dor e o seu sofrimento. É interessante que Jairo, ele estava alinhado com os fariseus,
que não criam em Jesus como o Messias. E ele agora dá uma verdadeira virada de chave, e mesmo podendo sofrer até punição, mesmo sofrendo talvez censura, ele toma uma decisão, e que se torna uma decisão pública. Ele reconhece e crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e ele vai até a presença de Jesus. Ele não faz isso às escondidas, no anonimato, ele faz isso em público. O texto faz questão de dizer que quando Jesus vem de Genezaré, Jairo está junto com uma multidão à beira do mar da Galileia, e quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Essa atitude nos faz perceber que para que uma família ela seja erguida, seja restaurada pelo Senhor, ela precisa confiar em entregar a Jesus tudo o que passa por ela, colocar na presença do Senhor com adoração, com submissão, com joelhos quebrantados, mesmo quando as situações são as mais adversas. Mesmo quem tem motivações diferentes para ir a Jesus, mas a pessoa certa é Jesus. E esperamos que isso seja fortalecido na nossa mente, porque às vezes nós queremos tomar as nossas medidas, nós queremos tomar seguir as nossas alternativas, como se nós pudéssemos ter as respostas para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Por exemplo, já ouviu aquela expressão de alguém quando a situação aperta ao extremo e a pessoa diz assim: agora só resta orar. Como se a oração fosse a última alternativa, quando na verdade a oração precisa principiar tudo que passa por nossas vidas, precisa seguir, precisa concluir. A dependência de Jesus, a entrega a Jesus precisa ser a prioridade. Obviamente que aquilo que está ao nosso alcance nós iremos fazer, mas tudo precisa estar ligado nessa atitude de dependência e de adoração ao Senhor. E vamos convir e concordar que adorar ao Senhor na dor, no sofrimento, é mais difícil, não é? Os momentos que mais nos afligem, às vezes a nossa tendência é nos inclinar à murmuração, ao queixume, à reclamação. Nosso querido irmão, diácono que dirigiu junto com sua esposa o culto nessa noite, citou um pouco do exemplo de Jó. E Jó é o exemplo clássico de alguém que vai adorar mesmo na dor, de perder tantas coisas que lhe eram tão preciosas, foi atingido nos seus bens, que de uma hora para outra foi à falência, perdeu os seus 10 filhos num único momento, e mesmo assim usa aquela expressão clássica: Deus deu, Deus tomou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. É um nível de intimidade, de confiança em Deus assim, humanamente incomparável quase, porque não dá para imaginar o que é que Jó estava passando, a dor que ele estava no seu coração. Eu costumo dizer que a gente usar a expressão eu imagino para o outro, sem que tenhamos vivenciado a experiência, às vezes é muito distante, porque só se fala com mais propriedade quando se passa na própria pele, quando se sente o drama. Depois justamente ele perde a sua saúde, e de forma muito pesada, muito abrupta, a sua mulher diz para ele exatamente amaldiçoar a Deus e tirar a própria vida. Os seus amigos que vieram ampará-lo, infelizmente depois começam a acusá-lo, quando começam justamente a querer responder questões que nem dominavam, e Jó se vê ali inundado por toda aquela circunstância. Ele dirige a Deus muitas perguntas, como humanamente, irmãos, preste atenção, dos 150 salmos, 76 são de derramamento diante de Deus, e alguns desses de lamento, mas não lamento murmuração, mas de derramamento, dizendo: minha alma está doendo, eu estou passando por lutas, Senhor. Então não é pecado quando a gente se derrama diante do Senhor em meio às nossas agruras e às nossas agitações. Salmo 42, o salmista, como se estivesse olhando no espelho, ele diz: a minha alma está angustiada e doendo demais, estou com uma angústia no coração,
como que tivesse até em certa medida com o início de depressão, e ele pede forças e vigor ao Senhor. A vida não é fácil, em algumas circunstâncias é injusta, nós passamos por situações que nos atingem, nos atacam, que nos ferem, e o Senhor conhece como Deus, mas em Jesus conhece como homem, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, sabe o que é enfrentar abandono, solidão, angústia. Então não deixe de clamar, de colocar. Jó fez isso. Jó também reclama dos amigos que começam a acusá-lo de forma injusta, numa equação errada que alguns fazem. Se está sofrendo é porque está em pecado, se está padecendo é porque está em pecado, e nem sempre essa é uma verdade. O Senhor permite situações para crescimento, para edificação. Deus tem propósito em tudo que faz em nossas vidas. Eu gosto demais do texto de Romanos 8, 28. Se você puder citar comigo, que eu sei que a maioria sabe aqui decoradamente, eu creio nele de todo o meu coração piamente. Vamos lá? Sabemos juntamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não são só as boas, só as maravilhosas, mas aquelas que não entendemos, aquelas que não temos explicação. E nós cremos que se somos amados pelo Senhor, se fomos chamados por Ele, se nele cremos, o que acontece em nossas vidas está debaixo dos propósitos e da soberania do Senhor. Eis que Jó, diz o texto, chega um momento de dor, onde ele não tem mais o que falar, mas ele diz, olhando para o Senhor, para o céu: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, e julgará a minha causa, e ainda em pele eu verei o favor de Deus em minha vida. Eu não sei se alguma coisa está te perturbando tanto, te angustiando, mas eu quero dizer, renova a tua confiança no Senhor, e se derrama diante dEle, declara a tua confiança, e adora ao Senhor, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Deus mudou a realidade de Jó, quando Jó deixou Deus falar, e foi quebrantado pelo Senhor. Há um outro exemplo, que é o exemplo de Agar, que a maioria de nós conhece. Agar foi, em certa medida, humanamente falando, injustiçada, sofreu aquele golpe duro de ir para o deserto sozinha com o seu filho Ismael, desamparada, e foi tanta dor no coração que a Bíblia diz que ela colocou o seu filho numa distância de quase 1 quilômetro do tiro de uma flecha, de um arco, para não ver o seu filho chorando, sofrendo, nem passando fome, até que Deus se manifesta para ela, de onde vem a expressão exatamente que Deus ouve, que Deus atende o clamor, e diz ao seu coração: ele não vai morrer, você não vai morrer. E em meio àquele deserto terrível, Deus faz brotar uma fonte que passa a jorrar água cristalina, água que vem a justamente abençoar tanto Agar como a Ismael. E dali que a gente deduz que Deus, ele nos ouve nas circunstâncias mais adversas, naquele momento do choro, da lágrima, do seu quarto, do seu clamor, do seu quebrantamento, da sua oração. Deus não está indiferente, não está lhe abandonando, pelo contrário, ele está lhe ouvindo, está lhe escutando. Deus também, ele está a dirigir, conduzir tudo, porque ele sabe o que passa na sua vida, mas deseja a abertura do seu coração. Na medida que ele ouve, ele também sabe, e ele também vê, e ele está justamente conduzindo para, no seu propósito e tempo certo, agir em sua vida, em minha vida, nas nossas angústias e nos nossos dramas. Deixa eu citar um exemplo aqui importante. Uma jovem senhora chamada Adriana, ela tem uma filha, na época novinha, por cerca de 4 anos, que exatamente desenvolveu uma síndrome muito pesada, que o hospital de referência no Recife não sabia de que síndrome se tratava. E ficou internada por um tempo e foi definhando, e nós fomos visitar, e o tempo passando e nada de resposta, e piorando. Foi quando, num dos momentos que eu estava conversando com a Adriana, o nome da filha Dudinha, Maria Eduarda, eu usei uma expressão natural, de verdade, de coração: entrega Duda plenamente nas mãos de Deus. Aí a Adriana entendeu mal minha expressão. Ela disse assim, um tanto quanto aborrecido: o senhor está querendo dizer que eu tenho que dizer para Deus levá-la, pastor?
que agora eu vou abrir mão dela. Eu digo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, entregue a vida dela, porque Deus tem propósito. Consagre, coloque diante de Deus. Deus é quem conduz a vida dos nossos filhos. E antes de ser nosso, é do Senhor. E Deus tem os seus santos planos para os nossos filhos. Ela disse para mim, que sinceramente, depois do testemunho dela, que ela não entendeu e ficou um pouco aborrecida aí por uns 2 dias, até que ela depois caiu a ficha e passou a orar no quarto, colocando a mão sobre a filha, dizendo, Senhor, Dudinha é tua, eu entrego a ti, os teus propósitos santos estão na tua presença. Deus direcionou dentro dos seus santos propósitos, porque Ele é quem faz, da forma que quer, no tempo que quer, e uma médica daquele hospital, que trabalhava naquele e em outros, tinha ido para a Europa para se especializar em uma síndrome que justamente era essa. Na época, no início dos anos 2000, raríssima. E eis que um pouco depois ela volta e vai atender também naquele hospital. Alguns já devem ter ouvido falar no Hospital da Restauração, no Recife. E eis que justamente ela começa a se debruçar no caso de Dudinha e começa a tratar e investir, e aquilo que parecia, meus amados irmãos, improvável, impossível de resolução. Por isso que eu disse, Deus faz pela medicina, faz além da medicina como Ele quer. A situação começou a mudar e cerca de 27 dias, depois de um tempo, Dudinha estava recebendo alta para a glória do nome do Senhor. Hoje é uma jovem de muito valor, preciosa, que serve ao Senhor. Quero só dizer em Cristo, entrega, coloca diante de Deus aquilo que te perturba, aquilo que te inquieta, aquilo que te tira a paz. O Senhor tem a direção e o controle de todas as coisas. Jairo acreditou e colocou diante de Jesus, mesmo vindo a depois sofrer censura, certamente das autoridades religiosas que ele prestava conta. Jairo era íntegro, Jairo era idôneo, porque às vezes a gente tem a seguinte concepção, já viu essa concepção? Se eu sou íntegro, se eu sou idôneo, se eu sou honesto, se eu sou justo, se eu sou verdadeiro, se eu ando com Deus, eu não vou passar por dificuldades, por adversidades. Olha, não necessariamente. Primeiro, que viver nesse mundo já é, na verdade, enfrentar as adversidades e também a impiedade. Quem deseja viver piamente, justamente nesse mundo, passará por lutas, por tribulações. E porque, na verdade, Deus tem propósito em permitir determinadas circunstâncias em nossas vidas para fortalecer nossa musculatura de fé, para nos revestir de mais graça e para usar essa circunstância para que o nome dele seja glorificado. Eu fui muito edificado por uma irmã, que ela até está numa cadeira de roda, eu não sei o nome dela, lá na frente, com uma filhinha com um testemunho maravilhoso, belíssimo. Ela está aqui, maravilha, é isso mesmo. Um testemunho belíssimo, até perdeu sua mãe essa semana e a gente estava ali a orar. E não tenho tempo para partilhar aqui, mas é algo marcante o que Deus fez na vida desta sua serva. O exemplo do seu esposo, que quando ela, no parto, justamente fica numa situação extremamente difícil, está lá fiel, renova os votos diante do Senhor, 17 anos naquele momento, enquanto os demais esposos daquelas que estavam com ela abandonaram, porque não tinham compromisso com Deus, ele renovou no momento de maior dificuldade, porque ele lembrou do que estava lá no seu coração, quando firmou diante do altar, na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade, no bem-estar ou na adversidade ou na escassez. E o que eu dizia para ela é que Deus permite algumas circunstâncias dentro da vontade dele para que nossas vidas façam diferença em outras vidas, e ela tem sido abençoadora e será ainda mais para muitas e muitas vidas. Então, meus amados irmãos, Jairo agora começa a ver uma experiência profunda na vida dele. O segundo passo de Jairo, se você vir o verso 23, é a perseverança, é a persistência diante do Senhor. Ele, além de se dobrar, além de se prostrar, de se inclinar, o texto diz, ele fala, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Eu amo demais essa atitude de Jairo. Um homem nobre, um homem de recursos, de condições, mas que não tinha resposta para as suas necessidades, chega diante de Jesus e olha que expressão belíssima, abre o coração e diz o que está atormentando, ou seja, a enfermidade é tão grave que a filha estava morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Ele cria com profundidade, cria com intensidade, uma expressão tão pequena, tanto do verbo crer, como da palavra fé, mas às vezes há um abismo, há um hiato entre aquilo que a gente diz
e que a gente pratica. Entre aquilo que a gente fala que acredita e na hora de mostrar que acredita, na hora do teste, na hora da prova, há um abismo. Vou pedir permissão à minha família, porque a ilustração que eu vou citar aqui, em algum momento que eles estão comigo, já ouviram, então, certamente, exatamente vão lembrar, mas quero citar essa ilustração a partir de uma experiência lá na Bahia, ainda no exercício do trabalho na Secretaria-Geral da Convenção Batista Baiana. Viajei para o extremo sul, naquele ambiente justamente de congresso da juventude, e ali visitei várias igrejas, e no 10º dia eu estava voltando bem cansado, numa manhã, pedindo a Deus poder chegar em casa para descansar, muito cansado, e eu dizia: Senhor, ainda que eu goste de me relacionar, intencionalmente conversar, compartilhar o evangelho, mas eu queria tanto que neste voo eu não tivesse ninguém do meu lado para eu poder dormir, quando chegar no aeroporto já me dirigir para casa para descansar. Quando a aeronave estava quase fechando, isso eram as 4:30 da manhã, eis que vem uma jovem senhora, já atrasada e com um monte de coisa, e quando eu menos espero, para perto de mim, me pede ajuda, e eu vou dar a ajuda necessária. Ela coloca os seus materiais, eu ajudo, ela senta abaforada e diz assim: moço, você tem experiência de voo? Você voa muito? Eu digo: razoavelmente. Aí ela disse assim: é meu primeiro voo e eu estou desesperada. Eu disse: por quê? Porque eu estou com muito medo. Porque vai que esse troço caia, o que é que vai acontecer com a gente? Eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, é um dos transportes mais seguros, um meio de locomoção mais seguro. Tem alguém que tem medo aqui de voar? De coração? Umas 3, 4 pessoas, pouquíssimas. Mas ela dizia assim: é muito desesperador para mim imaginar isso. Eu digo: olha, você nunca voou, vá com tranquilidade, não vai dar nada de errado. Aí eu comecei a justamente falar a palavra para ela e citei o Salmo 121. Aí ela disse: o senhor é crente, o senhor é servo de Deus. Eu digo: sou. De onde? Eu falei batista. Ela disse: então Jesus está nesse voo. Porque ela também era batista. Eu digo: não é por causa de mim, minha amada, mas é por causa da graça dele que está conosco. Eu digo: olha, vai ser tranquilo, Deus vai conduzir. Aí reafirmei para ela, aí ela disse: ok, maravilha. Aí falei que estava cansado realmente. Aí ela disse: fica à vontade, pode descansar. Só quando foi decolando, que tem a trepidação natural, ela apertou, pastor Tarcísio, o meu pulso tão firme, tão forte. Numa angústia, disse: o senhor disse que era tranquilo, isso não está tranquilo. Minha, mantenha calma, vai serenar, vai estabilizar. Quando chega um pouquinho e começa a serenar, ela solta. Eu digo amém, porque já estava doendo. Aí a gente justamente vai seguindo, eu vou descansar um pouco, aquele voo sereno, não é? Só que lá na frente, uma turbulência, porque estava chovendo, era uma manhã chuvosa. Meus irmãos, quando começou essa bendita turbulência, essa irmã me acordou com uma cotovelada que até hoje dói quando eu lembro dessa. E disse assim: o senhor disse que era tranquilo. Olha aqui, esse avião vai cair. Eu digo: por favor, não vai cair, faz parte. Isso aqui acontece. Não, olha como está agitado. Eu digo: não vai não, minha irmã, não vai cair não. Vai. Aí eu disse: se for, a gente vai para o céu. Ela disse: eu não quero ir para o céu hoje não. Eu não quero ir para o céu hoje não. Eu digo: irmã, que desespero é esse, minha amada? Aí eu precisei recorrer à Bíblia, porque ela é serva de Deus, e é o que eu tinha falado para ela lá embaixo, Salmo 121. Eu digo: minha amada, a gente não disse que Deus é conosco na chegada e na saída, Ele não está ao nosso lado? Aí ela disse assim: meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa é lá embaixo. Outra coisa é aqui. A gente chegou bem, graças a Deus, enfim, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É muitas vezes que acontece conosco. Quando a gente está, sabe, na tranquilidade do solo, de tudo, mas quando está na turbulência do voo, da trajetória, da batalha, é que a gente precisa agir de forma diferente. Que você confie ainda mais no Senhor. Que você acredite, como está aqui dizendo o texto com muita clareza, que você persevere e persista. Não pare no meio do caminho. Não fomos chamados para justamente ficar no meio, nem muito menos retroceder. Fomos chamados para avançar, tanto
no desenvolvimento da nossa vida com o Senhor, na fé nele, como no crescimento em tudo que ele tem reservado para nós. Seja um perseverante e persistente naquilo que você faz para a glória do Senhor. Tem gente parando, muitas vezes em meio a cursos que está fazendo, quando se era a vontade de Deus poderia prosseguir. Tem gente que está deixando de avançar no outro cenário. Tem gente que está abrindo mão da família. E por favor, essa palavra não, em princípio, estava nem na minha mente, mas vem da parte do Senhor. Não desista da sua família, não desista dos propósitos de Deus para a sua família, não desista do seu filho. Deus ama seu filho, persevere e persiste, e Deus vai trazer de volta o seu filho para a presença do Senhor. Não desista de consagrar o seu casamento, e eu desejo que seja um tempo melhor ainda, que seja um renovo, que seja uma retomada, que seja um avanço para a honra e glória do nome do Senhor, que haja renovações de votos diante do Senhor, perante a sociedade, dos propósitos santos do Senhor para as nossas vidas. Sempre que eu falo sobre perseverança, eu acabo não tendo como deixar de citar Martin Luther King Jr. no seu último discurso lá em Selma, quando ele exatamente falando nas adversidades, falando no sermão da bem-aventurança e sabendo do que ele estava enfrentando, embora não soubesse que ia ser assassinado, ele usa aquela clássica expressão: continue caminhando, persistindo e perseverando. Voe com todas as suas forças, mas quando não der para voar, que você corra com toda a força que puder. Quando não puder correr tão rápido, corra na medida que puder. Quando não der para correr, caminhe o mais rápido. Mas se não der para caminhar rápido, caminhe o que puder. Mas se não der para caminhar, se arraste com confiança em Deus. Só não pare, prossiga para o que Deus tem para a sua vida. Que você confie, que você acredite, porque como Deus fez com Jairo, já fez na sua experiência, há de fazer ainda mais para a glória do nome dele. Caminhando para o término dessa palavra, às vezes obstáculos surgem nessa trajetória. E nesse caso foi um obstáculo até, de certa forma, positivo. Porque era uma mulher nesse drama que nós citamos com essa enfermidade. Só que isso tomou um tempão. E nesse intervalo, diz o texto bíblico, que vieram mensageiros da casa de Jairo, dizendo para Jairo, junto a Jesus: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. Da enfermidade evoluiu para uma morte e não tem mais jeito. Por quê? Na cabeça dos mensageiros, dos servos de Jairo, estava mais ou menos a seguinte ideia: para a enfermidade pode ser até que Jesus faça, mas para a morte, não. Aí Jesus usa essa expressão do verso 36, que eu espero que você possa absorvê-la para você nesse momento e guardar no seu coração. Não tenha medo, apenas creia. Não está dizendo medo no sentido como fenômeno que todos nós podemos temer porque somos humanos, mas no sentido de não se apavorar nem se desesperar. O Senhor está com você presente na sua vida, dirigindo todas as circunstâncias e situações. Não tenha medo, apenas creia. Eis que Jesus está dizendo para Jairo: eu estou aqui, eu que sou o Senhor da vida, eu que tenho todo o poder. E este mesmo Senhor que estava com Jairo, ele está na sua casa. Está nos seus desafios, está nos seus dramas, está naquilo que está perturbando o teu coração, naquela dúvida de transição profissional, numa expectativa, seja de que natureza for. É Ele que está usando essa expressão de muita confiança aos nossos corações. Quantos homens de Deus precisaram renovar a sua fé nos momentos de maiores dramas? Abraão esperou 25 anos para que pudesse ter uma resposta daquilo que parecia improvável. Eu gosto muito de um livro que eu vou aqui sugerir a leitura por parte dos irmãos: Mentores segundo o coração de Deus. Esta igreja é uma igreja da palavra e é uma igreja da família. Esse livro de Wayne Cordeiro, que também escreveu aquele livro para nós pastores, ministros e líderes, Andando com o Tanque Vazio, ele trabalha experiências com Deus a partir dos homens e mulheres da Bíblia, mentores segundo o coração de Deus. E é como se nos aproximasse desses homens e mulheres das Escrituras, daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito, os caminhos que devem ser seguidos e os caminhos que não devem ser seguidos, experiências profundas com Deus. Eu quero dizer uma coisa importante: a Bíblia é a palavra de Deus santíssima, inerrante, infalível, viva, eficaz, atualíssima. Mas ao tempo que ela traz as verdades destes homens e mulheres, ela também fala para a gente vivenciar a experiência com Deus à luz da própria palavra. Que você cada dia mais cresça na experiência com o Senhor, cresça na vivência do que Deus já tem feito e há de fazer ainda mais na sua trajetória. Acredite muito nessa verdade. Jairo era um cara, era uma pessoa que estava a conduzir celebrações, que estava a conduzir cultos, e para mim às vezes há uma impressão,
eu acredito que não seja o caso nem ninguém aqui presente, nem do Barro Preto, mas que vem para a igreja como se fosse uma mecanização. É como se tivesse tão acostumado com o sagrado que já não vibra, não crê como deveria acreditar. Não estou falando de movimento nenhum, nem de estardalhaço que não tem o menor sentido, barulho que não tem o menor sentido, mas de acreditar. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está operando entre nós. O Espírito Santo está agindo aqui. O poder de Deus está sobre nós. E nós acreditamos que o que Ele fez ao longo da história bíblica e de tantas vidas, Ele continua fazendo, inclusive na sua vida e na sua família. Minha oração é que o Senhor manifeste a glória dEle na sua família, na sua realidade. E que você creia, sem medo, confiando no Senhor, entregando e dizendo: Senhor, mesmo na dor, na lágrima, eu entrego, eu confio. E Jairo seguiu, porque Jairo poderia dizer: Jesus, eu me ajoelhei, eu me dobrei, eu disse que eu acreditava, pedi que o Senhor curasse minha filhinha, mas olha agora o resultado. Não, ele seguiu com Jesus. Agora, só que quando Jesus chega na casa dele, tinha as carpideiras contratadas em choro e lágrima, o maior alvoroço com flautistas tocando, e a mulher, a mãe, o coração do pai doendo, da mãe igual ainda mais. Você imagina, não dá para imaginar essa circunstância e essa situação? Se dói demais quando perde um bisavô, um avô, um pai, um filho, nem se pensa, nem se imagina, estava sofrendo. Jesus justamente usa uma expressão que parece tão sem sentido humanamente. Verso 39, ao entrar disse: por que estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Aí o texto diz que começaram a rir dele, mas não sabiam quem estava falando ali. Aquele que estava falando é o Senhor da vida, que tem o poder sobre a morte, sobre todas as circunstâncias e situações, que vai dizer, como nós reportamos pela manhã, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e nele crê, nunca morrerá eternamente. De modo que ele pede para todo mundo sair. Eu amo a atitude de Jairo e da esposa do pai e da mãe da criança, porque eles obedecem. Irmãos, vida cristã é sobretudo obediência. Só é servo e discípulo. Gostei muito da expressão servo. Servo é muito mais do que voluntário, embora que voluntário se disponibilize para servir, mas o servo é aquele que tem um compromisso grandioso como discípulo, como servo. O servo é aquele que confia o discípulo e que exatamente obedece. Jesus disse: vocês só serão meus discípulos se fizerem o que eu os mando, se vocês me obedecerem. Então, ser servo do Senhor, ser discípulo, ser cristão, sem obedecer é hipocrisia. Isto não é compromisso com o Senhor. Mortificar os desejos, a vontade, dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo para Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço a Jesus, mesmo com as circunstâncias mais adversas, mesmo com todas as lutas da vida, eu sigo e confio no meu Senhor que está cuidando de mim. E eles foram lá para o quarto, sabendo que a filha estava morta, mas na obediência eles viram a glória do Senhor, porque o texto sagrado diz que Jesus entrou lá, tomou a criança pela mão. Imagina o quadro, nos colocamos nesse quarto, nesse momento, com os seus 3 apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, com o pai, a mãe e com a menina. Ele pega a menina na mão dela e diz assim: Talitar cumi, expressão em aramaico que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E o texto diz que imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então ficaram muito admirados. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse Senhor que faz nova todas as coisas, que ressuscita as situações que parecem improváveis ou impossíveis. Que Ele faça com que muita coisa que na sua vida pareça morta, possa ser ressuscitado nessa noite para a glória dEle. Ser ressuscitado nos próximos dias, sonhos, propósitos, relacionamento, filhos, outras circunstâncias, momentos de aperto. O Senhor está com você no seu quarto, nos momentos na sua vida. E eis que uma coisa interessante: depois dela ressuscitada, uma das primeiras coisas que Jesus manda entregar para ela é comida, porque comer é bom demais, não é não? Tem gente aqui já na expectativa, o culto está terminando para poder comer. Comer é uma das melhores coisas. E crente batista sempre conjuga 3 Cs, a letra C, que é cantar, conversar e
comer, coisa boa demais. E comer é o que Jesus mais fazia ao redor da mesa, celebrando a vida nos lares. Por isso que, graças a Deus por nossa igreja, viver o discipulado e a vivência da palavra no lar, e a gente lá vive, inclusive meus meninos são líderes de pequeno grupo também. A Radacinha é uma referência nesse sentido, dedicação, de empenho, levando muitos adolescentes a esse crescimento como uma das líderes. Então nós louvamos a Deus pelo que Deus fez na vida dessa família, e esse mesmo Senhor que fez na vida dessa família, Ele está fazendo e fará ainda mais na vida da sua família, na sua história. Vamos ficar em pé neste momento? E eu quero fazer um convite de todo o coração, e Deus sabe por quê. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não teme ao Senhor, não serve ao Senhor, mas essa noite é uma noite propícia para você entregar sua vida ao Senhor como pessoa e também como família. Eu não sei, Deus sabe, mas Ele ministrou para você dizendo que Ele quer erguer a sua família, restaurar a sua família pelo seu poder e pelo seu amor. Quero dizer, portanto, que é uma noite mais do que adequada e especial para a sua vida. Há alguém que, sendo trazido pelo Espírito Santo, a convite de algum irmão ou irmã, ou que já fez parte de uma igreja que está afastado dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, mas que, sendo tocado pela palavra do Senhor, para exatamente entregar ao Senhor, confiar no Senhor, perseverar diante do Senhor, não temer, mas crer e obedecer. Alguém que entrega a sua vida ao Senhor nessa noite, que rende sua vida ao Senhor, que você possa tomar essa decisão que vai marcar sua vida plenamente. Agora eu quero fazer um convite aqui às famílias. Você que está passando por um momento difícil, apertado, talvez até um tanto quanto insolúvel ou complicado em relacionamento, num filho distante da presença do Senhor, numa circunstância de enfermidade, eu quero lhe fazer um convite. Venha aqui à presença do Senhor, se quiser vir como casal, se quiser vir como a família, nós queremos orar por você nesse instante, você dizendo: Senhor, eu entrego minha família diante de Ti para ser erguida e para ser restaurada. Pode vir, representando sua família, você diante de Deus. O seu filho que estiver distante, vem aqui consagrando o seu filho como se fosse o seu filho que estivesse aqui na presença do Senhor, e você dizendo: eu creio que Deus vai trazer de volta, que o Senhor vai restaurar o meu neto, o problema que esteja enfrentando, como Jairo fez, esteja no altar do Senhor. Vem aqui, se coloque diante de Deus. Você pode renovar a sua confiança, renovar sua fé, renovar o seu coração diante do Senhor. Você diante de Deus, Deus tem planos especialíssimos para a sua família. Eu quero convidar o pastor Petrônio Borges para, com a permissão do pastor Tarcísio, orar por nós nesse momento. Depois a palavra está com o pastor Tarcísio para o prosseguimento, o que temos ainda a realizar aqui, fechando essa celebração. Então nós vamos orar. Você ainda pode vir, colocar seu coração, sua vida, tudo que está diante de você, inclusive a salvação da sua família. Vamos orar, e quero agradecer pelo convite, pastor Petrônio. Que Deus abençoe mais e mais cada família aqui presente e outras famílias que chegarão aqui. Abençoe o ministério pastor Tarcísio, e com ele todos os que servem aqui na casa do Senhor. Que seja uma igreja abençoa muitas e muitas famílias aqui de BH e de todas Minas Gerais e Brasil, para a glória do Senhor. Nós cremos